Às vezes eu vejo, assim, pregação, né? Questão da teologia da prosperidade. Eu não acredito que, não é que Deus seja contra o dinheiro, nem contra o rico, é o que está no coração. E aí, quando a pessoa fala, eu profetizo prosperidade na vida de todo mundo, você olha, você pensa assim, será que todo mundo aqui vai prosperar? Será que tem alguém ali que acreditou naquela palavra, se apegou naquela palavra e não vai prosperar? E aí, o que que ela vai pensar de Deus? Então, eu acho muito perigoso isso. Falar que o poder está na pessoa, o poder está na palavra, sendo que não está, biblicamente não está. A não ser que Deus entregue. Sim. Antes de para quem acompanha a playlist aqui, sabe, eu nunca imaginei estar falando da Bíblia publicamente. Nunca imaginei. Eu tenho, não sei nem se você já viu, eu tenho uma parede lá no escritório que é de cima a baixo de certificado. Eu já fiz curso de tudo quanto é jeito. E eu nunca imaginei que Deus tinha feito um chamado para eu falar da palavra. Então, em 2021 para 2022, eu montei 3 cursos para advogados. Então, eu ensinava advogados a fazerem adequações de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, era um valor bom de curso, até porque trazia um retorno financeiro para o advogado. Então, era um valor bom de curso. Deus não quis. Eu fiz oração. Eu falei, pai, é da tua vontade isso? Porque se não for, então tira. Eu não falei assim. Eu até havia orado já para Deus abençoar o curso, tudo, mas daí eu comecei a pensar, a orar para Deus assim, é da tua vontade isso? Porque se não for da tua vontade, eu não quero fazer. Eu não quero continuar. E aí, Deus realmente fez de uma forma que eu não pude duvidar, que era Deus falando, não é isso. E eu fui obediente. Eu fiquei 1 ano sem falar nada, que eu ia parar, mas também não vendendo mais. Por quê? Porque as pessoas tinham entrado no curso. Então, eu dei a atenção para as pessoas que tinham entrado no curso. Durante aquele ano, eu nunca cortei o acesso do curso de ninguém. E parei. E deixei lá. Anunciei publicamente que eu tinha encerrado esse ciclo, porque Deus mandou. Só que Deus não me deu uma direção imediata. Mas eu entendi que eu preciso fazer o que for da vontade dele. Porque de que adianta, a gente fala, né? De que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? Daqui uns anos a gente não tá mais aqui. Aí você compra uma mansão. Aí, daqui umas décadas, essa mansão tá no chão. Já demolida para construir um shopping no lugar, não sei. Exato. Então, para quê? O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer é o que a gente foi chamado para fazer. Pelo menos é o meu entendimento, tá? Respeito a opinião de todo mundo. É isso que eu falo. Aqui a gente fala com amor. Não é para acusar, não é para nada. Aqui a gente está falando da palavra e a gente está falando com amor. E essa é a minha opinião. Então, todo mundo aí deixa nos comentários a sua opinião. Eu sei que tem gente que xinga aí, que briga, e tá tudo bem também. É a sua opinião. E o importante é a gente estar colocando no centro a palavra de Deus. Eu acho que é isso que é importante. Não, isso aí que você tá falando é bíblico, né? Porque Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sim. Então, se o Senhor não tiver naquilo que nós estamos querendo, propondo, falando, é tudo em vão. Sim. Se não for para ele, por ele, para ele, é em vão, né? Sim. Cada palavra. Exatamente. E Deus sempre vai querer o nosso melhor. E nós, muitas vezes, não vamos entender o que está acontecendo. Uhum. Se a gente for ver a vida de Paulo, foi uma vida confortável? Não foi. Não. Nem Não, pouco nem confortável. de forma nenhuma. Se a gente for ver a vida de José, sim, José teve muito resultado.
e antes. E quando ele foi vendido como escravo, Deus tinha revelado para ele o que ele seria. Ele não perdeu a fé no quê? A fé no quê? No que Deus tinha falado com ele. Uhum. Não era fé assim, eu vou prosperar, eu vou estar num cargo bom, eu vou... Não, ele se apegou no que Deus tinha entregado para ele. É verdade. E aí todas essas coisas aconteceram por um motivo e ele realmente, Deus cumpriu aquela promessa na vida dele. Que os irmãos, né, se curvariam diante dele. E acho que todo mundo conhece essa... A confissão positiva, ela é uma... Então é isso, né? Você gera palavras, cria palavras para que a energia, o mundo, ou sei lá, as coisas aconteçam para você, você pronunciando aquilo, né? Pronunciando Isso. aquilo que da onde você veio, Betânia, no seu testemunho você conta que lá você utilizou também dessas práticas no Sim. passado, né? Sim, De você tinha que dizer coisas para que aquilo aconteça, sim, para que o universo realizasse. E esse negócio e essa questão da vibração e tudo mais, que as pessoas falam, isso tá muito dentro da linha de coaching também, né? sim, tá. Eu falo que o coaching, assim, o que é o coaching? Eu fiz muita formação em coaching. Inclusive, eu fiz cursos internacionais e nacionais. Esses cursos que ela tá falando é tudo no passado, tá, pessoal? Tudo no passado. Então, eu fiz de negócios mesmo, de business. Fiz o personal coaching, que é da pessoa, né? Uhum. Como se fosse um desenvolvimento pessoal, mas para um objetivo. O coaching, ele sempre está visando um objetivo. Então, a empresa quer dobrar o faturamento. Esse é um objetivo. O Exato. que deve ser feito para conseguir aquele objetivo? Isso é o coaching. Uhum. Então, vamos usar ferramentas para chegar lá. Vamos usar métricas para medir se está chegando mais perto ou não. Certo. Esse é o coaching. O difícil da pregação coach, hoje em dia, é que eles usam formas e teorias de desenvolvimento pessoal que, na minha opinião, provém de doutrina demoníaca. Então, dentre elas, tem a lei da atração, tem a confissão positiva. Eles falam pregação coach porque, assim, a depender do coach que a pessoa vai contratar para conseguir o objetivo e a meta, ele vai usar uma ferramenta por exemplo, de confissão positiva. Ele vai usar uma ferramenta, por exemplo, de meditação. Uhum. Então, a pregação coach em si, se fosse a pregação coach mesmo, seria: qual é o objetivo? O objetivo é ser salvo. Então, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Isso seria, propriamente dita, uma pregação coach. Mas o problema está nos próprios coaches, que acabam trazendo fórmulas de desenvolvimento pessoal para dentro disso. Então, por exemplo, Napoleão Hill. A maioria usa Napoleão Hill, mas eles não escondem não, tá? Eles falam, ó, Napoleão Hill. E se a gente for estudar Napoleão Hill, a gente vê que a origem, eu sempre falo, né, vai para a gênese da coisa, vai para a gênese do entendimento. E a gênese do entendimento e da teoria de Napoleão Hill não provém de Deus, apesar de ele falar de Deus. Uhum. Ele fala muito de Deus.